presidente da Comissão de Finanças da Câmara, para presidir a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 2015. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Cerqueira César para o exercício financeiro de 2015. LDO significa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem como principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e de políticas de investimento do poder público, incluindo, no caso dos municípios, os poderes executivo, legislativo e autarquias. Convoco o contador da Prefeitura Municipal, o senhor Douglas Zaratini, para dar maiores explicações sobre a LDO. Boa tarde a todos. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho do nosso projeto de lei, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, enquanto o Legislativo ainda está começando a executar o exercício de 2014, né, nós fizemos o fechamento do primeiro quadrimestre aí, o Executivo já começa a se preocupar com o orçamento do ano que vem. Na verdade, a gente já começou a se preocupar com o orçamento de 2015, lá em 2013. Então, o processo orçamentário, que é para a gente começar a executar o orçamentário, ele é dividido em 3 fases aí. Primeiramente, o PPA, que é o Plano Plurianual, sempre realizado no primeiro ano de mandato do Executivo, onde ele dita as regras para os próximos 4 anos. Na sequência, a LDO, que vai ditar as diretrizes orçamentárias para a gente começar a montar o orçamento, que é a Lei Orçamentária Anual, que é esse efetivamente que vai ser executado pelo Poder Executivo, composto dos demais órgãos, e também autorizando a despesa para o Legislativo. Então, o nosso município ele é composto pelo Executivo e pelo Legislativo. Só que no Executivo a gente tem 2 esferas ali, a gente tem a Prefeitura Municipal e temos uma autarquia municipal, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, além do nosso Legislativo. Então, nosso orçamento ele é preparado para esses 3 órgãos, a Prefeitura Municipal, a autarquia municipal, que é o Instituto de Previdência, e também o Legislativo. Então, a Lei de Diretriz Orçamentária é uma lei que vai ditar as regras para a gente começar a executar o orçamento. Então, a gente primeiramente precisa pedir autorização para o Legislativo aprovar todas as diretrizes e metas que vão ser seguidas, estão sendo propostas pelo Executivo e vão ser executadas em 2015, para a gente começar a preparar o projeto de lei do orçamento, que lá sim vai estar definido todos os valores gastos em cada órgão, cada secretaria, quais vão ser as aplicações mínimas, gastos com pessoal, gastos na saúde, gastos na educação, assistência social, investimentos em obras e tudo mais. Então, agora, a gente vem apresentar o que a gente está querendo para executar o orçamento, para só, depois de aprovado, a gente começar a montar o projeto de lei do orçamento. Então, até 15 de abril, a gente tinha prazo para entregar esse projeto de lei, para começar a análise pelo Executivo. Foi entregue no prazo, e eles têm agora até o final da sessão legislativa do primeiro semestre, né, para estar devolvendo aprovado ou não o projeto de lei. Para daí sim a gente começar a pensar em montar o nosso orçamento, que vai ser entregue até 31 de agosto, para avaliação até o final do encerramento do expediente da Câmara do segundo semestre. Então, o que a gente está apresentando de LDO nesse ano de 2014 para começar a executar o orçamento de 2015. Então, além do preparativo para
elaborar o orçamento, a gente já apresenta quais são as metas e finalidades que a gente vai fazer para a execução do orçamento de 2015. Então, a finalidade está sendo estabelecer as metas, prioridades da administração pública municipal, tanto a Prefeitura e o Instituto, também delimitando as regras para a execução do orçamento do Legislativo. Todas compatibilizadas com o que já estava previsto lá no plano plurianual. Então, o ano passado, o Executivo preparou seu plano plurianual, estabelecendo quais eram as metas a ser atingidas dos 4 anos, e agora a gente está começando a executar só o ano de 2015. Então, qual a legislação pertinente a essa LDO? A gente não pode simplesmente ditar regras e estipular metas por interesse próprio. Todos são empautados em legislações específicas que já delimitam limites para a gente executar a nossa política de orçamento. Então, nós temos a Constituição Federal, que é o principal instrumento aí que dita a legislação no que se refere à LDO. Temos a Lei 4.320, né, que é a Lei de Contabilidade Pública, a Lei Orgânica Municipal, que veio a trazer umas regras também, e portarias e demais legislações emitidas pela esfera federal e estadual. São legislações específicas. Além da Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que dita principalmente que o Executivo deve estabelecer metas. Então, nada além do que se ditar que o orçamento vai ser executado de tal maneira, ele tem que estabelecer-se metas e cumprir essas metas, ok? Então, quais são as diretrizes para o orçamento de 2015? Então, primeiramente, vai ficar estabelecido ainda na LDO que a gente vai estar encaminhando a LOA, Lei Orçamentária Anual, até 31 de agosto, e a Casa Legislativa tem até o final do expediente do segundo semestre para estar devolvendo a nossa lei orçamentária aprovada. Caso isso não ocorra, a gente já delimita na nossa lei de diretriz orçamentária o que vai acontecer. Se caso não for devolvida ou não for aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, o Executivo se compromete a executar o orçamento que está sendo executado em 2014. Então, em 2015, a gente executaria o orçamento da mesma maneira que está em 2014. Arrecadação de receita, previsão. Então, o município ele se compromete a arrecadar todos os tributos de competência e se compromete também a fazer o estudo da estimativa de quanto será essa receita. Para a gente poder gastar recurso público, a gente tem que estimar de quanto vai ser esse recurso público. Então, só se gasta o que estiver estimado de se gastar. Ao contrário que se pensa que na administração pública só se gasta aquilo que se arrecada, não. Na administração pública se gasta aquilo que está estimado. Só que esse estudo de estimativa de receita é de elaboração bem técnica, bem elaborada. Então, ele traça parâmetros que chegaria ao mais provável possível de arrecadação. Hoje, a gente já está apresentando aí os resultados do primeiro quadrimestre e a gente já verifica que o que estava estimado de arrecadação vem chegando muito próximo do que estava previsto. Okay? Então, o Executivo se compromete até 30 dias antes do encaminhamento do orçamento, da lei orçamentária, que vai ser 31 de agosto, a apresentar para a Casa Legislativa o nosso estudo de receita. Então, a gente vai pegar tudo que ocorreu nos 3 últimos anos e projetar para os próximos 4 exercícios. E delimitar de quanto que vai ser nossa arrecadação em 2015. Na LDO, a gente já tem que apresentar alguns valores. A gente está apresentando os valores da estimativa do ano passado. Como a gente tem até o prazo de 30 de julho para estar terminando o estudo de receita, a gente se pauta em utilizar-se do orçamento, do estudo de receitas do ano passado e ditar qual que vai ser a nossa arrecadação. Previsão para arrecadação em 2015, de acordo com o estudo de 2013, era de uma arrecadação total de pouco mais de 58 milhões de reais. Isso tudo, a arrecadação própria do município, as transferências e convênios que vão ser firmados, além da arrecadação da nossa autarquia municipal, que é o Instituto de Previdência. Então, a despesa vai ser fixada nesse mesmo valor. Se está previsto que vai se arrecadar pouco mais de 58 milhões, está previsto que vai se gastar pouco mais de 58 milhões. Quais são as prioridades instituídas na LDO?
primeiramente, no pagamento de despesa, dará-se prioridade para pagamento de despesa com pessoal. A gente sabe que a administração pública, o fundamento principal dela são seus funcionários. Então, a prioridade vai ser o pagamento das despesas com pessoal, em causa de falta de recurso. Posteriormente, na finalização dos projetos iniciados, a administração se compromete a não iniciar novos projetos enquanto não destinado recurso suficiente para atender projetos anteriores iniciados. E também as aplicações mínimas de educação e saúde, 25%, conforme instituído na nossa Constituição Federal, para a educação, e 15% para a saúde. Dentro da projeção que existe para gastos, de acordo com a previsão de arrecadação realizada no estudo do ano passado, a gente tem uma fixação prévia para despesa com saúde. O secretário de Saúde falou dos 22% gastos hoje. Claro que a gente está no primeiro quadrimestre. Esse resultado tem se aumentar. O ano passado a gente chegou pouco mais de 27% de aplicação na saúde. Para o ano que vem, 2015, a projeção é de 29,67% do nosso orçamento próprio com gastos em saúde. Educação vai atingir a casa dos 27,27%. Então, arrecadação do município vai ficar comprometida em quase 60% só com gastos de saúde e educação. O município também se compromete num próximo plano, depois de atendidas as despesas com o pessoal, da finalização dos projetos e aplicações mínimas em saúde e educação, a fazer a concessão de ajuda financeira às instituições que são abrangidas aí pelo nosso município, né? São as instituições sem fins lucrativos, consideradas de utilidade pública, né? Então, dentro de um anexo final, que é o anexo 15 lá, da nossa LDO, a gente já tem previamente as instituições que estão plausíveis de receber recursos financeiros. Claro que o valor destinado a cada instituição vai ser definido em uma lei própria, que será votada pela Câmara Municipal. Mas já tem previsão e tem prévia autorização para concessão para determinadas entidades públicas do nosso município. E, por último, no caso de contenção de despesas, né? Caso o município venha a não efetivamente arrecadar as receitas previamente estipuladas, o município estabelece que terão prioridades na contenção de despesas de caráter geral, né? Então, aquelas despesas consideradas menos relevantes serão as que vão ser contidas antes, até se atingir o limite aí de arrecadação com gastos públicos, para a gente não fechar em déficit financeiro no final do exercício, que é quando ocorre a falta de recurso para o pagamento das despesas, né? Além do mais, nossa LDO vem trazer que fica autorizada a abertura de créditos adicionais. O que seriam os créditos adicionais? Então, a gente estabelece no orçamento que a gente vai gastar tanto com saúde, tanto com educação, tanto com assistência social. Muitas vezes a gente vê que a realidade que hoje, como a gente faz o orçamento muito previamente, a gente começa, como eu disse, a gente começou a trabalhar o orçamento de 2015 lá em 2013. A gente vai finalizar ele até 31 de agosto. Então, a realidade que se existe hoje para gastos para 2015 é uma coisa. Chega lá em 2015, a realidade é totalmente outra. Prefeitura firma novos convênios, prefeitura perde convênios previamente estabelecidos. Então, se tinha uma possibilidade, por exemplo, se gastar com educação lá, na compra de material escolar, e não existiu recurso, o que vai se acontecer? Essa dotação, essa previsão orçamentária que existia anteriormente, ela vai ser reajustada e encaminhada para outros setores que vão ter necessidade. Por quê? Por exemplo, a gente pode não ter firmado um convênio na educação, mas a gente ter firmado um convênio lá no urbanismo, no meio ambiente ou em outro setor da nossa municipalidade. Então, a gente não pode realizar despesas que não estejam previamente autorizadas no orçamento. Mas nosso orçamento dá uma flexibilidade para a gente realizar alguns ajustes dentro do orçamento. De quanto será esse reajuste dentro do orçamento? Até 10% do valor previsto.
Então, dos 58 milhões que estão anteriormente previstos, por meio da LDO vai ficar autorizado a manutenção de dotações no limite de até 5.800.000, que é os 10% referente ao total. Então, se não existe a possibilidade de se gastar na saúde um recurso com material de consumo, porque não veio o recurso, mas existe uma sobra de dinheiro, por exemplo, para pagar uma contratação de um médico, que seria um serviço de terceiro, dentro da própria saúde, a gente fica autorizado a fazer o reajuste dessa dotação. Então, a gente tira de uma determinada despesa e transfere para outra. Okay? Fica também permitida a transferência de recursos quando é de uma mesma categoria de vencimento. Por exemplo, se a gente tem previsão que na saúde a gente ia gastar vencimentos de 1 milhão, mas quando existe a transferência de funcionário de um setor para outro setor, fica autorizada também a transferência da dotação orçamentária. Então, a despesa que existia na saúde para pagar aquele funcionário, se o funcionário foi lá para a educação, prestar um serviço lá, e for remunerado pela folha de pagamento da educação, então essa despesa da saúde pode ser transferida diretamente para a educação, um remanejamento da despesa. Então, fica autorizado por meio da LDO. E também quando a gente ocorre muito na nossa municipalidade, que a gente tem as despesas por fonte de recurso. Então, a gente tem, por exemplo, uma despesa que é obras. Então, a gente tem obras fonte 1, que são recursos do município, fonte 2, que são recursos do Estado, e fonte 5, que são recursos da União. Mas, geralmente, a gente cria umas dotações genéricas. Então, a gente coloca, por exemplo, obras só com fonte 1, com determinado valor já lá para suprir essa demanda. Por que a gente só põe com fonte 1? Porque provavelmente não existe nenhum convênio firmado ainda com o Estado e nem com a União para executar uma despesa. A LDO vai nos dar a autorização também para poder fazer o desmembramento. Então, a gente vai poder criar a fonte 2 e a fonte 5, caso seja necessário e vinculado a algum recurso que está destinado, e pegar a dotação que existia apenas para a despesa na fonte 1 e transferir para as demais unidades, de fonte 2, Estado, ou fonte 5, União, conforme necessário. Vai existir também uma reserva financeira. Então, o município vai gastar, prevê-se que vai arrecadar 58 milhões, prevê que se vai gastar os 58 milhões. Mas a gente tem que condicionar parte desse recurso que está para entrar numa reserva. Então, o município se compromete aí a estabelecer limite de até 1% da nossa receita como reserva. Como vai ser gasta essa reserva? A reserva ela fica estipulada que ela vai poder ser gasta só se existir recurso financeiro suficiente ou se for uma despesa imprevisível. Por exemplo, aconteceu uma calamidade pública na cidade, não existia previsão orçamentária para, por exemplo, contratar uma equipe de prestação de socorro para atender essa calamidade no nosso município. Então, ele pode se utilizar dessa reserva de contingência para fazer a execução da despesa. Porque o município ele só pode gastar se ele executar o orçamento. Executar o orçamento não quer dizer que já exista o recurso ou se vai pagar nesse momento. Okay? Então, ele só pode contratar uma empresa para executar o salvamento de vítimas, aí, no caso de uma contingência no município, se caso existir uma previsão orçamentária. Então, ele pode se usar dessa reserva, no caso. Então, para despesas de contingência, né, caso uma calamidade ou tudo mais, ou se existir um excesso de arrecadação no município. Próximo item que vem tratar nossa LDO são dos limites com gasto com pessoal. Então, o orçamento é de 58 milhões. Só que parte desse orçamento ele tem que ser aplicado na saúde e na educação. E uma outra parte ele tem que ser gasto com pessoal. O gasto com pessoal ele não é mínimo, mas sim máximo. Então, nosso município, por lei federal, ele tem que
fazer previsão orçamentária pautado em que o limite de gasto com o pessoal não pode ultrapassar o limite de 54% do que estava previsto. Então, do que está previsto dos 58 milhões, vai existir algumas deduções legais dessa base de cálculo e vai se calcular o limite máximo de 54% para gasto com pessoal. E na LDO fica definido os critérios caso venha a atingir esse limite. Então, se o município entrar na casa dos 95% desses 54% que estava delimitado, vamos dizer que o 54% aí atinja 25 milhões de reais, né, com gasto com pessoal. Quando ele atingir a casa dos 95% desses 25%, ultrapassar a casa dos 95%, ele vai ter que fazer uma contenção de gasto em folha de pagamento, evitando que atinja o limite de 54%, que seria o 100%. Então, fica estabelecido lá na nossa LDO quais seriam esses casos, quais seriam essas atitudes que deveriam ser tomadas pelo poder público, né? Não fazer concessão de aumento, reajuste ou adequação na remuneração dos servidores, salvo a readequação prevista na Constituição, né, que é aquele aumento pela correção do índice inflacionário, né? Proíbe a criação de cargos, emprego ou função. Alteração na estrutura de carreira que implica aumento de gasto com pessoal. E também a contratação de servidores públicos, quando atingido o limite de 95%, salvo nas áreas de educação, saúde e segurança. Então, atingiu o limite de 95%, contratações só na área de educação, saúde e segurança, além da contratação de hora extra. Agora, esse caso, a despesa com o pessoal, mesmo com a tomada de atitude dessas contenções de gasto, vier a atingir os 54%. Fica estabelecido também na LDO quais seriam as atitudes a serem tomadas. Pode-se tomar a redução da carga horária de todo o efetivo, com diminuição dos salários proporcional ao número de horas trabalhadas, redução em 20% das despesas com cargo em comissão ou função de confiança, exoneração dos servidores não estáveis e exoneração dos servidores estáveis até o atingimento do limite. Só que se exonerar servidores estáveis, não pode fazer a criação do cargo nos próximos 4 anos de vigência aí. Okay? Então, esses são os fatos. O limite com despesa pessoal ele já é instituído lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Já tem algumas previsões legais de atitudes a serem tomadas, além das que estão sendo determinadas aqui na nossa LDO. Como vai ser dada a transparência na gestão fiscal? Então, a transparência na gestão fiscal ela é determinada pela publicação e divulgação ampla do plano plurianual, que é o que a gente fez elaborou em 2013, a lei de diretrizes orçamentárias. Então, após aprovada, vai ser dada ampla divulgação no projeto na íntegra, e a lei orçamentária anual, que é a última fase, além das prestações de contas com seus pareceres prévios e os relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal, que são os relatórios que são elaborados bimestralmente e quadrimestralmente pelo Executivo para mostrar como está se dando a execução do orçamento. Então, como vai ficar acessível à população esses documentos? Então, mediante a incentivo à participação popular e realização das audiências públicas, né, durante todo o processo de elaboração e discussão do orçamento, e também pela disponibilização no Poder Executivo e Legislativo de todo o orçamento, de toda a execução do orçamento, e também disponibilização no portal da Transparência e portal público da Prefeitura Municipal. Então, essas são as metas que estão sendo estabelecidas para a execução, para a elaboração do orçamento e para a execução do orçamento. Okay? Agora, a gente vai falar das metas fiscais. Quais são as metas a serem atingidas pelo Poder Executivo? Então, fazer a arrecadação dos 58.453.449 que estão previstos no estudo de receitas.
Como eu disse, até o final de julho vai ser elaborado um novo estudo. Este valor ele vai ser alterado. Pela execução do que vem acontecendo, a gente acredita que vai ficar muitíssimo próximo a esse valor. Okay? Sendo que vai ser gasto lá Prefeitura Municipal, 51.150.000. Com Câmara Municipal, 1.787.000. E o Instituto de Previdência, que essa é uma receita vinculada. Então, tudo que arrecada do Instituto de Previdência, ele deve ser gasto necessariamente só no Instituto de Previdência, que é o pagamento de todos os aposentados, pensionistas vinculados ao Instituto. Então, 5.500.000 aí. Como vai ser dividido esse valor a ser aplicado, a ser arrecadado pelo município? Investimentos, que é obras, aquisição de equipamentos, infraestrutura e tudo mais aí no município, 4.176.000. Manutenção geral do setor, que é pagamento de folha de salários, compra de material de consumo, aquisição de combustível, a compra do material escolar, a compra do remédio, e toda a infraestrutura, que atendimento à infraestrutura do município, né? 53.271.000. A reserva vai ser constituída no valor de 367.000. E pagamento de dívida, que é as dívidas que o município veio contraindo aí nos últimos anos, R$638.000. Então, a margem de expansão prevista no nosso orçamento para 2015 é que a gente aumente a arrecadação em R$666.269. Então, essa é a margem de expansão. Existia aí uma previsão da gente conseguir arrecadar mais de 10%. Aumento de receita, mas foi frustrada pela execução de 2013. Então, para 2015, a expectativa apenas de arrecadação de mais de 666. A arrecadação do município ela é arrecadação própria e também as transferências que vêm do governo federal e do governo estadual. Resultado primário, atingimento da meta do resultado primário. Aí. Resultado primário é a diferença que existe entre o que se vai arrecadar do que se vai gastar. Então, existe a previsão de se fazer uma reserva financeira, ou seja, gastar menos do que se arrecadou no montante de 34.342. A gente sabe que a eficiência de gasto público ela é evidenciada por se arrecadar e se gastar no mesmo valor. Só existe eficiência quando se arrecada todos os tributos e se gasta tudo isso em benefício do município aí. O resultado nominal, que é a margem de expansão da nossa dívida. O município ele tem uma dívida contraída por alguns processos que ele perdeu na justiça, que são chamados precatórios, né? Que são os processos que fornecedores entraram e que também ex-funcionários e tudo mais entraram na justiça e ganharam. Então, essa dívida ela é pagada parceladamente pelo município. Mensalmente, o município faz um depósito na conta do Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça se encarrega de fazer o repasse às pessoas beneficiárias. E também de alguns parcelamentos que existem, tanto com o Instituto de Previdência, quanto alguns órgãos aí e tudo mais. Então, do que estava de dívida em 2013 para o que se espera fechar em 2015, espera-se uma diminuição no montante de 540 mil da dívida. Então, com a amortização que vai acontecer dos pagamentos, então, espera-se diminuir a dívida em 540 mil. E a dívida para o final de 2015, espera-se que esteja atingindo o limite de R$2.080.000. Ok? Eram esses os pontos principais da LDO. Estou disponível para dúvidas que vierem a existir. As reservas contingentes, todo ano vai se guardando ou é de um determinado ano? Não, a reserva de contingência ela é feita anualmente. Anualmente se faz uma reserva onde parte do valor que tinha disponível para o gasto com despesas é reservado para atender uma necessidade excepcional aí do município. A gente já fazem, acredito que talvez uns 6, 7 anos que não se usa essa reserva. Uma, porque não aconteceu nenhuma calamidade que acarretou possibilidade de uso, e outra, que a receita não foi arrecadada superior ao que estava previsto.
Acaso que nem tem as dívidas do município, essa reserva não pode ser utilizada para suprir essas dívidas? Isso. Pode ser utilizado no caso da contingência, na casa do extraordinário aí, né? Caso o município venha a ser, por exemplo, onerado com uma dívida nova aí que não estava previsto no nosso orçamento, por exemplo, vem uma decretação lá do Poder Judiciário que a Prefeitura vai ter que pagar uma dívida no montante que ela perdeu um processo aí que não estava previsto na nossa lei orçamentária. Então, quando é uma despesa nova, onde não estava previsto no orçamento e existe urgência para pagamento, ela pode se utilizar como no critério do extraordinário. Então, as nossas dívidas, elas estão todas previstas e existe também uma margem de expansão. Então, caso uma nova dívida venha existir, existe uma margem prudencial, só se caso ocorrer além do que estava previsto. Quais são as organizações filantrópicas que estão recebendo convênio do município? Que estão recebendo, eu tinha que pegar uma relação completa, porque nem todas que estão autorizadas na LDO estão recebendo. Aqui é uma informação que foi prestada ao Legislativo no dia 15 de maio das entidades que estão recebendo os auxílios. Então, a gente tem a Santa Casa, né, que recebe as subvenções por meio da saúde, a Associação Comercial, que recebe por meio da Administração Geral, a APAI, por meio tanto da assistência social quanto da educação, a ONG Ação e Solidariedade, que recebe por meio de recursos da administração, a APAIC, que hoje só recebe por meio da assistência social, o Lar São Vicente de Paula, por meio da assistência social também, e a Associação Cerqueira César da Vitalidade, também pela assistência social. Então, são recursos que estão previstos em cada secretaria e destinados às entidades. Mas, na verdade, a nossa lei orçamentária, ela prevê todas as entidades que já fizeram prévio cadastro no município. Senhor Douglas, cabe informar que está sendo incluído, né, nesta LDO mais uma entidade, só para complementar a pergunta da professora, que é o Grupo de Voluntários do Combate ao Câncer Cerqueira César. E eu gostaria de estar estendendo a pergunta, aproveitando que o senhor está com a resposta que me foi enviada, né? Esse requerimento foi de minha autoria na casa. Embora há uma previsão orçamentária, né? E existe lei, né, autorizando, ela não obriga o executivo, infelizmente, não obriga o executivo a efetuar os repasses para a entidade. Então, ele vai efetuando à medida de que tem arrecadação, né, é suficiente para suprir as necessidades das entidades. E o meu requerimento veio face aos atrasos nesses repasses. Conforme a resposta que está aí na mão do senhor Douglas, a maioria das entidades, até o dia 15, que foi a data 15 de maio, que foi a data do repasse, que foi me respondido esse requerimento, a maioria tinha recebido o repasse referente a janeiro. Então, as entidades, por isso que a gente vê as entidades aí fazendo as campanhas, né, para poder arrecadar, para suprir a falta de repasse do executivo. É claro que isso não é uma pergunta que cabe ao Douglas, que ele é da parte da contabilidade, ele faz as previsões orçamentárias. Mas foi encaminhado o requerimento para que ele me desse a resposta referente ao que tinha sido repassado pelas entidades. E a segunda pergunta que eu perguntei, que é o questionamento a respeito do qual a previsão de quando seria feito os próximos repasses, do Departamento de Contabilidade veio a resposta que não caberia a eles informar porque a contabilidade faz as previsões e não os gastos. Mas eu vou reiterar esse requerimento na próxima sessão,
porque a minha pergunta foi dirigida ao Executivo. Então, se o Departamento de Contabilidade não tinha competência para fazer a resposta, outro departamento teria que ter respondido. Isso, com certeza. Só para complementar, a autorização na LDO ela é simplesmente para se conceder um recurso para as entidades. Claro que as entidades vão apresentar projeto ao Executivo, com suas ações a serem tomadas. O Executivo vai estipular, vão trabalhar um valor que vai ser repassado a cada entidade. Vai ser encaminhado um projeto de lei para o Executivo, para o Legislativo, vai ser autorizando o repasse dessa entidade. A partir do momento que o Executivo, a lei é aprovada, o Executivo concordou com o repasse, existindo dotação orçamentária prévia, é feito o registro da despesa, que é o primeiro passo lá da despesa. Então, é feito o registro prévio da despesa. Então, estava consignado no orçamento que existia dotação orçamentada para atender determinadas entidades, é feito o lançamento contábil para contingenciar dotação orçamentária. Então, parte da despesa que estava prevista, se o Executivo autorizou um repasse de 1 milhão para a Santa Casa, a gente já compromete parte desse orçamento para atender somente a Santa Casa. Então, essa despesa ela não vai poder ser gasta mais com outra finalidade, com outra despesa. Em momento algum, o Executivo vai poder desistir do contrato que foi com o compromisso que foi firmado com a entidade para fazer o repasse. Agora, se existe recurso financeiro disponível para o pagamento daquela despesa, daí já é um caso à parte. Mas o compromisso já está firmado, a despesa já está registrada. Daí vem no que fica estabelecido, que é o cronograma de pagamento. O órgão público ele tem que estabelecer o cronograma de pagamento. Então, as despesas que entraram primeiro, os fornecedores que comprometeram-se a entregar produtos e que o Executivo executou a despesa, eles vão receber primeiro. Então, eles entram na ordem cronológica de pagamento. Então, conforme for sobrando recursos financeiros nas contas, que é o dinheiro propriamente dito, é paga essa despesa que foi compromissada. Mas o compromisso vai continuar existindo. Douglas, a dívida consolidada do município em 2012, você se lembra de quanto era e quanto foi de 2013? Então, a gente tem um dos anexos que ele traz Deixa eu achar o anexo. Que o orçamento ele é feito baseado em como? Do que aconteceu nos últimos 2 anos, o que está previsto para acontecer esse ano e mais o que está previsto para os próximos 2 anos. Né? A gente trabalha com 5 anos para montar o orçamento. Seria só o 70, eu vi 70. Então, em 2012, a gente fechou com 3.202.000 de dívida consolidada aí. Então, eram todos os compromissos que estavam assumidos e para pagar de maneira parcelada. São aqueles compromissos que estão com vencimento superior a 1 ano. Então, todas as dívidas, por exemplo, a gente tem os precatórios, que eu falei, são as sentenças judiciais que foram julgadas contra o Executivo. Então, a Prefeitura vai ter que fazer nos depósitos aí. Eles são de prazo superior a 1 ano. Os acordos de parcelamentos que existem aí com o Instituto de Previdência e outros órgãos do Estado e tudo mais, eles entram tudo na dívida consolidada aqui, que atingiu, em 2012, o montante de 2.202.000. Para 2013, a gente vai aumentar um pouquinho o valor. 2 milhões... Não, isso eu vi 2012. Então, 2013, que foi o fechamento, foi 2.700. A gente aumentou a dívida porque teve parcelamento novo que foi com o Instituto de Previdência. Já em 2014, esse montante vai cair um pouquinho, vai para a casa dos 2.600.000. E em 2015, espera-se quitar a parte da dívida, não assumir mais nenhum compromisso ou compromissos de baixo custo e atingir a casa dos 2.080.000 aí. Então, a gente vai diminuir a dívida em pouco mais de R$600.000.
Nós tivemos um acréscimo no nosso IPTU, né, que nós vamos conseguir, então, quitar essa dívida. E a probabilidade, então, daqui a 2 anos, é de nós arrecadarmos e sobrar dinheiro. Né? Igual nós prestamos atenção aqui no que você falou, que vocês também, a questão, os cargos públicos, né? Vocês não vão fazer nenhum tipo de concurso. Não é... A não ser na educação, alguns requisitos o aí. O executivo ele se compromete, por meio da LDO, desde que não atingido o limite de 95%, ele tem autonomia para fazer novos concursos, novas contratações. A partir do momento que se atingir os 95%, é o período de ter despesa com o pessoal. Então, vai se evitar novas reestruturações de carreira e novas contratações. Lá educação, saúde e segurança, que é os casos excepcionais, eles podem fazer novas contratações desde que para suprir cargos ausentes. Então, saiu um funcionário, vamos contratar um para substituí-lo. Então, mas a folha que nós prestamos muita atenção, que pesa no orçamento da prefeitura, são os cargos de confiança, não os públicos. Então, eu não tenho valores para te informar, isso é uma informação bem detalhada, de quanto daria hoje a folha com gasto de comissionados, que são os funcionários não estáveis, com os funcionários estáveis, né? Mas tenho para te garantir que hoje a nossa administração está com um bom percentual aí só de cargos efetivos. Ainda existe muito cargo comissionado e no montante também significativo. Nossa lei, a LDO se comprometeria a diminuir 20% aí, né? Que é o primeiro item aí. Terminando a minha pergunta, que eu comentei do aumento do nosso IPTU, o que vocês, então, a perspectiva daqui 2 anos na sobra desse dinheiro, né, que a probabilidade ainda vocês aumentarem mais 10% por ano, é que esse ano exagerou nos nossos bolsos. Então, o que eu pergunto para você? Qual a estimativa, já que você está falando das probabilidades, quais serão os investimentos? O IPTU que foi reajustado no final do ano passado, ele não está entrando na projeção de receita para esse ano. Por quê? A gente fez o estudo da estimativa das receitas até o final de julho do ano passado. Então, era o período ainda que não se tinha certeza de qual seria o montante a se arrecadar de IPTU. O estudo da receita, ele é um estudo bem técnico. Ele só se evidencia informações que realmente aconteceram. Então, o aumento do IPTU vai impactar no estudo da receita se realmente foi arrecadado, se realmente os contribuintes recolheram o tributo. Então, agora, no final de julho, a gente vai fazer o novo levantamento de estudo de receita para os próximos anos. O setor contábil ele só evidencia a informação se realmente ela aconteceu. Se a arrecadação do IPTU foi superior ao que vinha acontecendo, vai ser evidenciado numa nova arrecadação. Se aumentar a previsão de receita, vai ser elaborado uma nova alteração lá no PPA, que é o que vai ditar o que vai ser feito com os programas, né, de governo, né, quais as áreas de maiores investimentos, quais as áreas que vão ter mais evidência dentro do orçamento. Então, tudo vai depender da nova estimativa de receita. Mas o que eu queria deixar claro é que só vai existir aumento na elevação da receita prevista se realmente ela entrou nos cofres públicos. Não é porque aumentou-se a alíquota que o poder público vai continuar pagando. Porque a gente anda tendo, nos últimos anos, um grande déficit de arrecadação. Por quê? Porque o que vem crescendo muito, que a gente chama de dívida ativa do município. Muitos contribuintes devendo. Hoje a gente tem uma dívida ativa, que é contribuinte. O município deve pouco mais de 2 milhões. E o município tem direito de receber da população quase 10 milhões. Então, ao mesmo passo que cresce o aumento do IPTU, pode ser que cresça também a dívida, porque nem todo mundo adere ao pagamento. Então, o setor contábil se evidencia só se realmente todo mundo pagar. Se todo mundo pagar, com certeza vai aumentar a expectativa de receita e com certeza vão ser investidas novas prioridades aí dentro do governo. Inclusive, agora que foi falado sobre o aumento do IPTU, não é que teve um aumento, foi uma reestruturação que há 12 anos não fazia. Teve uma lei que determinou, né, inclusive eu faço parte dessa comissão, uma lei que determinou o aumento, onde a gente fez pesquisa na região toda, foi trabalhado com engenheiros, com
com o pessoal do CREA, com advogado, com uma comissão toda, para chegar no valor. Onde a gente fez a pesquisa, a cidade de Cerqueira César, da região, ela está pagando 1/3 do que as outras regiões estavam pagando. Então, foi para tentar acertar. Não é que teve um aumento, acho que as pessoas não conseguiram entender isso ainda. Foi uma reestruturação dos valores. Pode ser que alguém achou que, em alguns locais, né, realmente aumentou muito, tal, porque estavam defasados. E, assim, eu gostaria até de esclarecer assim, publicamente agora, porque antes, por exemplo, o centro era todo cobrado o mesmo valor. Hoje está distinguido. O centro, onde tem o comércio, é o valor mais caro. Lá no centro, lá perto do cemitério, é o valor mais barato. As vilas, o início é mais caro, o final. Pode ser que alguns lugares não foi totalmente aceito pela sociedade, a gente compreende, porque ninguém é perfeito também. Foi uma equipe com todo o pessoal que tem conhecimento, certo? Então, não foi um aumento do IPTU, foi um acerto no caso dos valores, certo? Que foi feita uma lei que permitiu isso em 2012, no Código Tributário, e foi feita essa planta genérica de valores. E onde você estava comentando, desculpe, qual é o seu nome? Cristiane, o IPTU, pelos cálculos que a gente tem, até que o assessor passou um cálculo, o Douglas sabe disso, um valor para a gente que está meio confuso ainda, que é o sistema nosso, eu pedi para ele me esclarecer com exatidão. Então, teve praticamente 1 milhão de aumento, certo? Do ano passado. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que é o que o Douglas está falando da dívida, eu trabalho no setor de lançadoria, sou encarregado do setor, a gente está trabalhando, vamos trabalhar, eu faz 1 ano apenas que eu estou lá, 1 ano e meio, a gente está trabalhando muito em cima disso. A nossa dívida de água hoje, que a nossa água também estava um valor muito baixo, que todo mundo sabe, que a gente pesquisou, e não foi por acaso que aumentou, foi feita uma pesquisa. Hoje, a dívida nossa, só com água, que 3.500.000 reais, de pessoas que não pagam a água. Nós já estamos mandando as cartinhas, nós estamos providenciando, só não está cortando ainda por falta de funcionários, que o prefeito já está ciente, a gente já está em cima disso. O que acontece? Esse valor está faltando para a gente. Então, é como o Douglas está falando, tem estimativa, porém, temos a inadimplência. Então, a gente está trabalhando. O meu setor, a gente está fazendo o possível, se possível, mês que vem, a gente vai começar já os cortes. Em fevereiro, a gente começou a mandar as notificações, praticamente 2 meses, nós conseguimos 500 mil já entrando nos cofres públicos de dívida ativa. Então, a gente vai trabalhar em cima disso também. Só para esclarecer. É que eu não sei como, né, a questão pesquisa e o momento adequado para o nosso município, onde nós tivemos indústrias fechando. Então, não sei se o valor foi adequado ao bolso do município. Né? Aí você olha aqui numa região onde as nossas cidades, os vizinhos são cidades turísticas, não é a nossa realidade. Então, isso que abalou, acredito eu, que a população. Então, não foi a questão somente, né, teve a questão do imposto água também, né, que eu acredito, sim, muito baixo o preço. Porém, o reajuste à população, nesse momento, foi exorbitante aos nossos bolsos. Então, isso eu falo em nome de todos que pagam. Eu pago também algumas coisas que... Né? Mas é só para esclarecer, porque foi no momento que o município está em crise. Você vê a questão do comércio, você vê a indústria. Nós tivemos uma usina. Quantos funcionários ali não foram mandados embora? Então, provavelmente, vai aumentar a dívida mesmo. Porque se já não tinha para pagar 100, agora para pagar 300 não vai mesmo. Então, mas eu acho que trabalhando no Poder Executivo, eu acho assim, que foi uma falha realmente da Prefeitura deixar esses 12 anos, entendeu? Deveriam, as pessoas que passaram lá, é que acho que nunca teve alguém assim que tivesse uma visão, por exemplo, que está defasado, que fosse gradativamente aumentando e tal. Teve essa falha, infelizmente teve. Só que chegou um ponto também que não tinha mais condições. Eu trabalhei no setor de compras 5 anos, eu posso estar falando isso. Eu fiz vários relatórios para o prefeito. O que a prefeitura arrecada cobre simplesmente o básico, que é funcionário, água, luz e pronto. Não existe. Eu trabalhei no compras, eu posso falar isso, que eu fiz pesquisas profundas nisso. Você não consegue, com a arrecadação do município, fazer nada. O que é feito, praticamente, é mágica.
se você analisar. Porque o que arrecada, a gente sabe, não dá para cobrir. Não dá. Ainda que tem, né, os recursos federais, estaduais, como eu trabalhei no Compras, eu entendo disso. E que são predestinados, como o Maurinho falou, tem um recurso X da saúde, porém é para comprar só equipamento permanente. Eu não estou precisando de equipamento permanente, eu não poderia pegar aquele dinheiro e comprar remédio? Não posso. Então, tem todo um trabalho. É muito complicado, a gente que trabalha, que entende um pouquinho, é complicado. Do aumento do IPTU, eu sei, por eu fazer parte também, eu sei que foi assim, um pacto para as pessoas, que teve, mas nem em todos os lugares, que teve lugares que também diminuiu. É uma questão assim que, como que eu posso dizer, foi formado por uma equipe. Então, alguns acharam melhor subir pouco a pouco, a maioria achou melhor subir tudo. Então, o que já ocorreu agora, né? Não temos o que, né? Eu acredito que agora sim o que a gente vai fazer é simplesmente só o índice, né, dos meses. E se alguém tiver alguma, quer dizer, tem uma lei aprovada, a gente não tem como mudar. Então, essa questão de ter subido, a esperar 12 anos para subir, até então, essa questão abalou muito mesmo, que você falou, os comércios. A prefeitura, na parte de contabilidade, com certeza, ela falou também que vai ter aumento da dívida, aí que você vai ter que fazer mais mágica. E essa mágica que eu não entendi. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Hoje, até a semana passada, eu pesquisei, a gente, de 2 milhões, é que o valor exato do aumento, a gente está com um problema com o assessor público, que ele mudou o valor lá para a gente, então o Douglas é prova disso, desde o dia 30 de abril a gente está brigando com o sistema para ele passar o valor exato que foi o IPTU esse ano para a gente, porque está na casa dos 2 milhões e 300, 2 milhões e 500, que eu não sei, aconteceu alguma coisa no sistema que a gente não consegue pegar a exatidão. Até a semana passada eu tinha feito um levantamento, a gente tinha arrecadado 900 mil, né, Douglas? 900 alguma coisa, né? Então, quer dizer, arrecadamos bem, certo? Agora, o que a gente está brigando é para a gente conseguir arrecadar esses 3 milhões e pouco de água, que é muito mais do que o IPTU, se a gente analisar. Então, o que acontece? A inadimplência também da sociedade, que são valores irrisórios, que era antes R$5 que ninguém paga. Tem pessoas que devem R$20 mil de água na prefeitura. É bem falado pela Rosângela que a gente arrecadou pouco mais, a gente está chegando próximo à casa do R$1 milhão de arrecadação de IPTU. Em relação ao mesmo período do ano passado, que foi a inserção da primeira parcela, esse valor cresceu pouco mais de R$100 mil. Então, mesmo tendo aumento do IPTU, isso ainda não refletiu na arrecadação. Okay? Então, um pouco mais de aumento aí de pouco mais de 100 milhões, porque no ano passado a gente fechou no mesmo período com a arrecadação próxima aos 850 mil reais. Então, foi próximo, um pouco mais de 100 mil reais de aumento proporcional. Bom, não foi previsto isso para as famílias de Cerqueira César. Então, isso pode causar uma crise, né, em certas famílias que têm uma renda baixa. Então, uma proposta assim, que eu teria é que não pode ser feito um plano para que podemos ter esse reajuste, porque é necessário, né, ter esse reajuste, só que de uma forma branda, porque se de uma vez a gente ia chegar e falar, você tem que pagar esse tanto muito alto, muitas pessoas, muitas famílias podem acabar entrando numa crise que é perigoso não poder voltar. E a gente não vai ter como, as pessoas não vão ter chão onde pisar, porque vai ser bem complicado. Então, não estou falando agora da dívida desse ano do IPTU, mas, porém, da dívida ativa, foi criada uma lei, eu não lembro exatamente agora, que eu não faço parte do setor de dívida ativa, mas para as pessoas que ganham até um salário mínimo, foi dividido, acho que mais de 30, não sei nem quantas parcelas, aumentou muito os anos, acho que 36, Douglas, não lembro agora, não estou com a lei em mão, mas foi criado já uma lei para as pessoas de baixa renda, certo? Para estar aumentando o parcelamento. Então,
a Prefeitura também está pensando nas pessoas de baixa renda, certo? Tem isenção para pessoas deficientes, tem todo... É que as pessoas têm que as pessoas que não têm conhecimento, procurem a Prefeitura, a gente tem a lei lá. É que eu não lembro exatamente agora, não sei se é 120 parcelas. Aumentou também a quantidade de anos para as pessoas estarem pagando. Então, acho que, assim, não o que aconteceu esse ano, mas os atrasados, as pessoas têm, sim, a possibilidade de estar pagando. Porque facilitou também para o contribuinte. Tá? Aproveitando também, falando sobre o IPTU, porque a Câmara de Vereadores também tem a sua responsabilidade na votação e discussão do projeto de lei. Voltando um pouco no tempo, o ano passado, em meados de abril, fim de abril, chegou até essa Casa de Lei um projeto de lei para reajustar o IPTU para ser pago o ano passado. Os reajustes davam em torno de 800%. Logo que chegou aqui, eu desci até lá na prefeitura e pedi para a doutora Paloma fazer um demonstrativo para mim da minha casa, quanto que eu iria pagar na nova planilha do IPTU. No ano de 2012, eu paguei R$700. Chegou num cálculo de 6.100 e poucos reais, né? Aí até comecei a rir, brincar com ela, com o doutor Narciso. Falei, mas vocês não estão exagerando nesse negócio, não? Não tem alguma coisa errada aí, né? Porque eu tendo o parâmetro da minha residência, eu teria o parâmetro de todas as outras casas, né? Todos os outros imóveis. Não, é que foi contratado 3 corretores de imóveis para avaliar os imóveis, porque na realidade houve um boom da valorização dos imóveis, não em Cerqueira César, mas em todo o país, uma chamada bolha imobiliária. Quando casas que até 2010 o pessoal falava em 20 mil reais, 30 mil reais, hoje o pessoal fala em 150, 200 mil reais. Então esse boom ocorreu no país inteiro. Aí conversando para lá e para cá, né? E eles queriam ser aplicados ano passado. Aí eu convenci... coloquei a minha posição e a posição da Câmara que aquilo ali não iria passar a ser aprovado na Câmara, porque vereador nenhum seria louco de aprovar um reajuste de 800%. E que nós iríamos fazer sessão, audiências públicas para discutir, ia demorar 3, 4 meses. Vocês se lembram que o ano passado o IPTU começou a ser cobrado em agosto, certo? E sugerimos que devia ser cobrado IPTU ano passado, nos termos do ano anterior, de 2012, com o reajuste da inflação e mais o aumento da área de construção. E assim foi feito. Acataram a nossa sugestão e foi feito. Aí mandaram o projeto de lei para cá, só que antes disso nós fomos conversando. Falei, o dia que o projeto de vocês chegar lá na minha residência, chegar até uns 2 mil reais, aí a gente começa a conversar. Aí foi, nos bastidores, foi reduzindo, e chegou até mais ou menos isso. Aí veio para a Câmara a planta genérica do município. Aqui nós fizemos audiências públicas, convocamos o povo para discutir a planta genérica, fizemos mudança na planta genérica aqui nas audiências públicas. Infelizmente apareceram poucos. E depois chegamos à conclusão, e aonde que está a minha residência hoje, veio um valor de R$ 1.700. Considerando que eu tive no ano anterior, 2012, 800, 2012, 800, 2013, 700, eu achei que foi satisfatório. Porque se for avaliar meu imóvel lá, porque as 2 lojas comerciais, da Droga Nossa, da Tá Barato, mas a minha casa que eu moro no fundo, né? Considerando esse boom imobiliário aí, então ficou mais barato do que eu pago o IPVA do carro da Dona Lígia, que vale R$ 45 mil. Paguei lá R$ 1.900 do IPVA de um carro que vale 45, e paguei à vista o IPTU da minha casa, 1.600 e pouco, que eu acredito que vale 10 vezes ou 20 vezes mais do que o carro da Dona Lígia. Então o IPTU de Cerqueira está valendo 1/10 parte do IPVA, e o IPVA é um bem também, é o carro.
que a gente usa só para passear. E veja bem, a casa que a gente mora, é onde a gente mora, a gente dorme, a gente come, a gente cria os filhos, faz isso, o valor do imóvel é muito grande. E além disso, o metro quadrado aqui no centro de Cerqueira César é considerado um valor venal de R$ 62. O metro quadrado no centro de Manduri é R$ 90. Agora, nada desmerecendo Manduri, mas a nossa cidade tem um nível melhor que Manduri. Está inferior ainda o metro quadrado de Manduri. Mas isso foi uma luta dos vereadores para tirar aquele reajuste, porque aquele de 800% estava dentro daquela realidade, daquele boom imobiliário. Foi uma luta dos vereadores junto à prefeitura, aos funcionários. Não foi junto com o prefeito, não, foi junto com os funcionários que a gente chegou nisso aí. O prefeito nem sabe dessas negociações que nós fizemos lá. Então, só para completar, quando nós tomamos a decisão aqui, nem sempre, toda vez que a gente é convocado para tomar uma decisão, sempre a gente agrada uma parte e desagrada a outra. E a gente, vereadores, fomos eleitos para tomar decisões que sejam melhor para o povo de uma maneira geral. Porque se o povo precisa de remédio todo dia no posto de saúde, precisa disso, precisa daquilo, precisa ter dinheiro para adquirir isso. O dinheiro não cai do céu, não conta na árvore. Eu não estou fazendo a defesa do prefeito, desse daquele, isso é no geral. Na realidade, o IPTU não está, de Cerqueira César, não está fora da realidade. Ainda nós não aprovamos aqui o reajuste das construções, permaneceu do ano passado. Certamente o senhor prefeito vai mandar este ano aqui o projeto de reajuste das construções, porque nós não concordamos, porque não estava bem explicado aquilo ali. Por isso daí, eu acredito, e sendo sincero com vocês, foram 4 meses de negociações, a Câmara de Vereadores, com o pessoal lá que fez a planta genérica, para se chegar nesses valores. O valor do IPTU de Cerqueira César, com todo respeito, não está exagerado, não. Pode ter certeza. Se vocês comparar com o valor do IPVA que paga do carro, isso e aquilo, que é um luxo para a maioria, é para lazer, e a casa não, é onde a gente mora, a gente toma banho, a gente cria os filhos, a gente faz isso, faz tudo. Casa é muito mais importante que um automóvel, eu acredito isso. Por isso, partindo desse princípio das necessidades, das prioridades, o IPTU está 1/10 do valor do IPVA de um carro. Esse é o posicionamento da Câmara. A gente está aqui sujeito a tudo, né? E eu falando isso daqui ainda, mais lenha vão tacar em mim daqui a pouco no patrulha, vai sair queimando lá a orelha do Vicente, mas não tem importância, não. Só mais uma coisa que eu gostaria de detalhar, que eu acho que talvez ficou vago, assim. O que acontece? A gente teve praticamente 1 milhão de aumento de IPTU, certo? Porém, tem uma coisa que muitos não sabem. Na Lei 1962 de 2012, era cobrado 1,5%, né, da construção. Subiu para 2%. Então, o que acontece? Não foi somente o valor... aumentou-se o valor do terreno, porém aumentou essa alíquota de 0,5%, que já corresponde, eu já fiz até o cálculo, a 500 mil. Então, se o IPTU aumentou esse ano 1 milhão, 500 mil é da alíquota da lei e 500 mil apenas do imóvel, entendeu? Tem tudo isso. E outra pesquisa que a gente fez, eu tenho na prefeitura, se alguém quiser, em toda a região, praticamente, o valor do terreno é cobrado 4%. Aqui em Cerqueira César é 3%. Então, a gente fez uma pesquisa, a gente não fez essa planta genérica de olho fechado, entendeu? A gente fez uma pesquisa muito profunda. E o valor, que como o doutor Vicente está falando, a gente pegou o valor do imóvel e foi reduzindo até chegar praticamente a 1/4 do valor. Então, esse aumento que teve não é somente do terreno. Teve uma outra lei de 2012, que foi cumprida agora em 2014, que é desse 0,5%, que é do Código Tributário. Então, tem tudo isso, é que as pessoas não conseguem enxergar tudo, né? Só para acrescentar um pouquinho. Ficou mais caro o IPTU para aquelas áreas da periferia da cidade, na área do perímetro urbano que não tem construção. Certo? Que se cobrava 20 centavos, o valor venal era 20 centavos o metro quadrado, passou para R$ 2. Por quê? Para
forçar o pessoal a fazer loteamento e a vender os lotes, a construir. Tem gente que tem chácara no centro da cidade, criando boi. Então, não pode. Isso aí, a cidade não pode ficar presa a essas condições. O pessoal tem que lotear para o pessoal construir. Independente, né? Nós sabemos, os estudos de vocês, o brasileiro não deve se conformar com a quantidade de impostos que ele paga. Não é? Então, vem falar para mim que nós, né, estamos comparar. Tudo bem, o carro é objeto de luxo para quem tem. Né? Um exemplo, mas eu não vou concordar com a questão da quantidade dos impostos e da questão excessiva e a quantidade de mais de 10% do valor da renda do cidadão que ganha o salário mínimo. Né? Então, isso eu falo para vocês. A questão é conscientização. Não foi isso que vocês falaram? O cidadão não sabe aonde está indo. Tá, vocês estão arrecadando, estão pagando as dívidas de funcionários mandados embora. Agora, porém, vai sobrar, então. É isso que a sociedade agora vai ficar de olho para ver em que vocês vão gastar, em que nós vamos gastar ou investir. Que é essa pergunta. Daqui 2 anos, a perspectiva é de sobrar o dinheiro. E aonde vocês estarão investindo? É isso que agora, conformar de pagar imposto, infelizmente, eu acho e acredito que o Brasil se paga muito. E não vou concordar também. Sinto muito. Você pode ter pesquisado, pode ter feito, mas eu discordo. Posso complementar uma coisa? Falar sobre cobrança de impostos. Ontem eu estive na diretoria regional do SESI Senai em Botucatu. Teve uma reunião do colegiado e veio um professor da Universidade de São Paulo fazer uma palestra falando das perspectivas do Brasil de hoje e no futuro. E uma delas, ele falou da pesada carga tributária que existe no país. Comparando a carga tributária do Brasil com de outros países, né? O Brasil até não tem uma carga tributária muito alta. O problema é aonde é cobrado o imposto. A carga tributária nos países desenvolvidos, Estados Unidos, países europeus, Japão, é cobrada principalmente em cima das fortunas. Contra o contrário do nosso país aqui, é cobrado em cima do consumidor. Então, quem paga muito imposto nesse país é o consumidor, é a classe média e baixa. E os grandes, o detentor das grandes fortunas, 10% da nossa população, que detém 80% da riqueza do país, praticamente fica isento. O erro aonde se cobra imposto no país é o que atravanca o próprio país, atravanca o próprio desenvolvimento de atividades industriais e uma série de coisas. E sai tudo em cima do consumidor, de uma maneira geral, que a hora que chega no supermercado está 40% de imposto, 35%, 38%, e assim por diante. É o pequeno assalariado e da classe média que paga imposto. O erro está aí. E as grandes fortunas não pagam. Por quê? Porque os nossos congressistas, é o Congresso Nacional que é responsável para mudar essa legislação e eles não fazem. E o governo federal, porque isso tem que vir de lá. Agora, o IPTU e o IPVA é imposto sobre bens, sobre patrimônio. É o imposto mais justo que existe, é sobre o patrimônio. Aquele que tem um patrimônio maior tem que pagar mais. Aquele que tem um patrimônio menor paga menos. Mas o problema do país hoje, da carga tributária, é de quem é cobrado, é que está errado. Isso foi um posicionamento do professor que esteve numa palestra no SESI Senai ontem. A conversa está muito interessante, o IPTU traz aí conversa para o resto da tarde, mas vamos focar na LDO, que quem tiver mais perguntas sobre a LDO, que nós estamos fugindo muito do tema. É importante só para mencionar, da previsão do ano passado de arrecadação, o município de recursos do município estaria tirando pouco dos 58 milhões que se falou aí, pouco mais de 12 milhões está saindo do município. O resto está vindo das transferências, os direitos que a gente tem sobre a arrecadação do Estado e da União, né? Fora os convênios que estão sendo firmados aí com o Estado e União. Então, do município, saindo 12 milhões aí. Claro que as transferências de Estado e União também são participações
da receita que foram arrecadadas por eles aqui no município, né? Mais perguntas? Bom, só para fechar, o que se cobrou do IPTU, agora deixa eu falar. O que de 12 anos atrás não foi pago foi de um IPTU e de uma água que não era esse valor. E muita gente que deixou de pagar isso, agora não sei se eu vou agradar alguns e desagradar outros, eu garanto que tem carro novo, a televisão é de LCD, a casa está reformada e esqueceram de pagar a prefeitura. Talvez, se tivesse sido já arrecadado esses 10 milhões, a prefeitura tivesse condições de manter o IPTU lá embaixo. Mas como não foi pago, queria agradecer o Douglas pelas explicações, a presença de todos, a participação, que é muito importante sempre em audiências públicas. A casa deveria estar cheia. A Câmara está sempre à disposição para qualquer dúvida que as pessoas tenham. E muitas vezes as pessoas falam sem conhecimento de causa e às vezes procurando um vereador, até um funcionário da prefeitura, podem falar com mais conhecimento de causa. Mais alguma coisa? Então vamos dar por encerrada a sessão. Não havendo mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a audiência pública. Uma boa tarde a todos.